Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o nosso tempo de estudo bíblico, mas antes eu quero convidá-lo a um tempo de oração, a buscar a Deus neste momento por iluminação que vem do alto, para que nós possamos compreender a sua palavra. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te bendizemos, te louvamos nessa manhã, porque santo é o Senhor. Santo é o Senhor e muito digno de ser louvado, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nós somos o seu povo e nós estamos aqui para aprendermos do Senhor. E por isso nós te pedimos a instrução do seu Espírito Santo para que nós tenhamos ouvidos atentos e coração abertos àquilo que a sua palavra quer nos dizer, Senhor. Abençoe esse tempo, abençoe a professora dessa manhã, e que ela seja usada pelo seu Espírito Santo como instrumento para a proclamação da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Como vocês estão? Bem? Então, hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo do breve catecismo de Westminster. Estamos já na pergunta 79. Olha como a gente avançou, né? Estamos quase no final. Vai até qual? Cento e pouco. Vai até ano que vem. Mas já avançamos bastante, né? Já estamos mais num terço, 2/3 aí. E hoje, alguém lembra o que foi falado na semana passada? Valendo uma balinha. Qual foi o mandamento do domingo passado? Hã? Domingo passado? Ninguém lembra. Qual foi, pastor? Não dá falso testemunho. Isso. E agora vem qual? Qual que vem agora? Qual mandamento que vem agora? Isso aí. Então, hoje nós vamos ver 3 em 1, que elas falam da mesma coisa, né? Que é sobre o mandamento de não cobiçar. Então, nós vamos ver qual é o 10º mandamento, o que exige o 10º mandamento e o que proíbe o 10º mandamento. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Então, digamos que surgisse aqui o gênio da lâmpada, né? E dissesse para você que você poderia ter qualquer coisa, sem nada em troca, só ia te dar essa coisa. O que você iria querer agora? E eu quero ouvir todo mundo. Ir para a Itália. O que mais? Podem falar, não tenham medo. Morar na praia. O que mais? Tá rindo? Fala aí. Paz. Muito bom. Um carro sem BO. Ótimo. Um carro que não ferva. E você, Bruno? O que você queria ter agora? O quê? Ser rico. Nossa, dessa idade já. Poder do Batman é bom, né? Esse poder. E você, Juninho? Ser seminarista. O quê? Paz também? E você, com o seu Faustino, Radassa? E a senhorita? Saúde. Tá sem saúde? Saúde para todo mundo, então. Isso. E seu Faustino? Legal. Andar mesmo, né? Porque ele gosta de andar. E
vocês aí de trás, meninas que chegaram agora, a pergunta é, se você pudesse ter qualquer coisa agora, o que você queria? Também? E o Zé? É uma utopia, né? Legal, gente. Muito boa participação. Mais alguém quer falar? Visitante. Como que é seu nome? Silas. Dinheiro? Não, tá certo. Sinceridade, né? Sinceridade. Acho que todo mundo, né? Sempre quer ter algo melhor, né? Uma casa melhor, um carro melhor, uma casa maior. A gente sempre quer mais, né? Mais dessas coisas da terra. E não é feio falar, todo mundo, né? Todo mundo quer. Se você falar, você não quer, não quero. Só meus avós mesmo, que gostam da casinha deles lá e não mudam, e é isso. Que são avós, né? Mas então, gente, a pergunta 79 é qual é o 10º mandamento, né? E vocês já responderam, que é não cobiçarás, né? Então, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Isso está lá em Êxodo, né? 20, 17. E o que vocês pensam sobre esse versículo? O que vocês acham? Por que ele fala tudo da mulher, até do jumento, do boi? E aí, pastor? E aí, pastor? Você fica bem aqui, ó. Nesse contexto do mandamento, sim. Mas a luz da nova aliança em Cristo Jesus é para todos. Não cobiçar o homem da próxima também, né? E qual é a diferença, então, entre o 10º mandamento e os demais? Vocês viram todos os mandamentos nos últimos domingos e agora a gente está vendo o último. E vocês conseguem perceber a diferença? Ele faz a gente ter tendência para todos os outros. Também, muito bom. Você vai cobiçar, Vai. você vai adulterar, primeiro você vai cobiçar. Se você vai roubar, primeiro você vai cobiçar. E por aí vai. Exato. Isso também. Mas, enquanto todos os outros 9 mandamentos dizem respeito a ações externas, né, como a desejos internos, o 10º mandamento fala apenas de um estado interior do coração, né, que o pastor sempre fala que é um pecado que não tem como ser medido e não tem como ser punido, né? Vocês veem alguma lei que fala sobre você vai receber tantos anos de pena, vai ser preso tanto tempo, porque você cobiçou alguma coisa. Não, né? Não tem como medir. Não é igual um assassinato, que você vai receber lá os anos de pena. Então, é algo que está ali dentro. Muitas vezes não é perceptível, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem que você está ali cobiçando. Então, é um estado interior do coração. Mas, qual é a diferença de inveja e cobiça? Quem é que acha que é a mesma coisa? Pode levantar a mão. Não? Então, qual é a diferença? Podem falar. O que vocês acham? Um bom raciocínio. O que mais que vocês pensam? Fala aí, Juninho. Está muito quieto. O que vocês acham aí, meninas? Conce, Radassa?
Tenta aí. Radassa, na sua escola, tem algum caso, assim, alguma situação de inveja, cobiça? Sempre tem, né, na escola umas situações. Do Bob Goods. E por que será que a gente pensa isso, né? Por que a gente pensa que o outro não deveria ter e a gente deveria ter? Por que a gente se coloca nessa posição de melhor que o outro, né? De superior? Por quê? O que vocês acham? Por quê, pastor? Por que isso? Então, gente, agora nós vamos ver alguns casos bíblicos, né? Porque sempre, né, tem algum caso parecido, né? De cobiça e de inveja. Então, agora a gente vai ver um caso de cobiça. E vocês lembram de alguma história, assim, que vem... Primeira história que vem na cabeça de vocês. Só falar o nome dos... Davi? Que mais? Nabote. Quem mais? Acabe. Coitado do Nabote. Que mais que vem na cabeça de vocês aí de histórias? Sim. Que mais, Paulo? Exato. Então nós vamos começar com Eva. Adão e Eva. Então, alguém pode ler aqui para mim Gênesis 3, 6? Quando a mulher viu que a árvore parecia ser agradável ou de paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ele ser discernimento. Comeu e deu a seu marido, e comeu também. O que é esse versículo? O que representa? O que aconteceu aqui? Cobiça. Pelo quê? Então, eles desejaram, né? Eva desejou algo que Deus havia proibido, que era o fruto proibido, né? Então eles tinham, todo mundo conhece essa história, né? Eles podiam pegar de todas as árvores, todas, menos daquela, mas eles cobiçaram, né, aquele fruto. E o resultado, a queda, né? Foi quando o pecado entrou no mundo. Então a cobiça nos faz achar que Deus está nos privando de algo bom, né? Ah, mas por que eu não posso isso? Por que se eu for na igreja eu não posso isso, não posso aquilo, né? Quero viver fora da igreja, fazendo o que eu quero, quando na verdade Ele está nos protegendo, né? Nos protegendo de algo maior. Igual um pai e uma mãe, né? Quando eles falam, não volta tarde, não vá em tal lugar. Não é que eles estejam nos privando de algo bom, mas eles estão nos protegendo, certo? A gente só aprende isso depois que a gente cresce, né? Quando a gente é criança, adolescente, a gente não entende. Mas depois a gente fala, nossa, meu pai e minha mãe tinham razão. O pastor, né, falou um pouquinho sobre essa história semana passada. Alguém pode ler esse versículo, por favor? Acabe falou Nabote dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Então, né, qual foi o erro deles, né? O rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote, né, que era uma herança de família. E como Nabote não quis vender, porque tinha um valor, né, emocional para ele, nem era algo de lucro, né, era mais emocional, Acabe ficou entristecido, enfurecido, né, ficou com raiva, e Jezabel tramou um plano para matá-lo por uma vinha.
né? Mas, enfim. E o resultado, Nabote foi morto injustamente, né? Vocês lembram da história? E Acabe tomou posse da vinha. Então, eles mataram um homem injustamente apedrejado, né, de uma forma muito cruel, para obter aquilo que era, né, do outro. E o profeta Elias, para condenar o rei e anunciar juízo sobre a sua casa. Né? Deus enviou o profeta Elias para condenar o rei e anunciar juízo sobre a sua casa. Então, a cobiça, ela começa com um desejo aparentemente inofensivo. Ah, eu queria o carro de fulano, eu queria a casa de ciclano, eu queria a vinha dele, né? Mas pode levar à injustiça e à destruição. E quando queremos algo que Deus não nos deu, perdemos a paz e corremos o risco de ferir os outros. Né? E na maioria das vezes isso acontece. História polêmica agora, hein? Davi. Alguém pode ler o versículo, por favor? Todo mundo conhece aqui, né, a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, né, rei Davi, mas, assim como todos, né, na Bíblia, assim como nós, ele também errou, né, ele foi perseguido por Saul, por inveja, por cobiça, e depois ele acabou fazendo o mesmo, acabou caindo no mesmo pecado, né, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus. Então, acho que todo mundo, né, lembra da história. Ele estava lá e viu Batseba, né, se banhando, e ele cobiçou aquela mulher. Ele tinha muitas, quem ele quisesse, mas ele olhou aquela mulher e ele falou: eu quero essa mulher. Motivos não sabemos, né, mas ele quis aquela mulher. E ela era mulher de um guarda, né, um soldado, que era assim o cara mais, como que a gente pode dizer, ele era muito gente boa, ele era muito leal, muito correto. Quem que a gente fala? Íntegro. Não, eu estou tentando pensar num exemplo, assim, que a gente fala de... Tipo, enfim, era o sonho de homem, assim, né? Ele, até teve uma parte que ele, ao invés de ele ir para casa, ele ficou ali, né, esperando. Até a gente estava conversando sobre isso ontem. Nossa, ele era muito, muito fiel, muito obediente. E Davi, mesmo assim, foi lá e mandou colocar ele na linha de frente, tramou, né? Tramou tudo isso só para ter a mulher dele, né? Então, ele mandou o Urias na linha de frente e disse que quando estivesse no pior cenário ali, então foi uma trama muito terrível, para que seja ferido e morra. Então, a intenção dele era que ele morresse, né? Não com as próprias mãos dele, mas para que ele morresse. E o que vocês acham dessa história? Pode falar. Eu acho que foi uma porta. Primeiro começou com cobiça, depois a mentira, depois o adultério, depois o assassinato. Exato. Foi exatamente o que Paulo falou. A cobiça, ela abre portas para todos os outros pecados. Que começa com a cobiça, né? Ali dentro do interior do coração, e aí você começa a tramar, né? Até que você consiga aquilo que você quer, né? Eu acho essa história terrível, terrível. Então, ele desejou a mulher de outro homem, né, mesmo tendo todas as mulheres possíveis que ele quisesse. O resultado foi adultério, assassinato e um grande sofrimento, porque nós sabemos que depois Deus cobrou Davi, né? Tem um versículo também que diz que Deus ficou muito triste com o que Davi havia feito. E a aplicação é que todo pecado grave começa com um desejo alimentado. Então, ele poderia só ter olhado e falado, né, queria essa mulher. E ficado por isso mesmo, né? Mas não, ele tramou, né, traçou um plano para que ele conseguisse essa mulher da pior forma possível. Agora nós vamos ver casos de inveja. Mas antes, o que vocês perceberam em comum entre esses casos de cobiça? O que vocês acham que é a cobiça? Oi? O mau desejo. Sim, desejar o que não é seu.
Exato, exato também. Que esquece que Deus vê o nosso coração, né? O nosso interior. Por mais que ninguém esteja vendo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, Deus está vendo, né? Que é o mais importante. Só uma dúvida, né, que às vezes a gente tem sobre isso. A gente tem que saber a diferença entre a cobiça e o almejar, né? Por que você estuda hoje? Às vezes você vê, não, eu tenho um professor referência, um doutor, quero chegar ao nível dele. Isso é cobiça ou isso é almejar? A gente tem que também ter cuidado quando a gente fala sobre isso, porque é aquilo. Que às vezes a pessoa consegue alcançar alguma coisa na vida porque que ela se espelhou numa pessoa. Não vou dizer que eu quero a posição da pessoa, mas eu quero chegar ao nível dela. Tem um pastor na igreja que é muito bom, cara, vou estudar, eu quero chegar ao nível daquele pastor. Isso é cobiça ou é almejar? Não, isso é uma ambição, né? Boa, um desejo que você tem de chegar lá. Mas qual que é a diferença? No almejar, você vai fazer as suas coisas para chegar lá, sem interferir na vida daquela pessoa. Você vai admirar aquela pessoa, nossa, eu quero ser como ela. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar muito, você vai trabalhar, você vai construir a sua carreira. Mas na cobiça, você vai tentar acabar com aquela pessoa. Você vai tentar destruir a imagem dela, você vai querer que ela não tenha aquilo e você vai querer pegar o lugar dela, né? Então, essa é a diferença de desejar, almejar, né, e cobiçar. Cobiça não é de Deus. Alguém mais ia falar alguma coisa, Jonas? Não? Então, vamos ver casos de inveja agora. Conhecem essa história de Lia e Raquel? Então, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Gênesis 31. Então, as duas eram irmãs, né? E aí vocês conhecem a história, né? Jacó trabalhou anos, né, por Raquel. Essa história também é bem polêmica, né? Porque as pessoas geralmente pintam a Lia como uma vilã e a Raquel e o Jacó como coitadinhos, né? Mas Jacó também enganou muita gente, né? E Lia, coitada, ela foi como que eu posso dizer, uma marionete, né, que sofreu a vida inteira, deu todos os filhos de Jacó e nunca foi o suficiente. Então, pensem a cabeça dessa mulher, né? Então, Raquel invejou a fertilidade de Lia e Lia invejou o amor de Jacó por Raquel. Né? Então, duas irmãs ali, né, em rivalidade. E ambas começaram uma disputa tentando conquistar o que a outra possuía. Pensem, né, gente? Duas irmãs ali. Aí uma tinha um filho, a outra tinha outro filho e um monte de filho. E resultado, um lar dividido, cheio de comparação, tristeza e... Oi? Tudo isso na mesma casa. Em vez de gratidão e confiança em Deus, né? Então, a inveja nasce quando olhamos mais para o que o outro tem do que para o que Deus nos deu. Caim e Abel, né? Bem famoso também. Alguém pode ler o versículo, por favor? Alguém pode abrir aí na Bíblia Gênesis 4, do 3 ao 8? Pode ler daí.
Eu acho que essa é uma das primeiras histórias em que eu lembro de criança, assim, que fala sobre inveja, né? Caim e Abel. Um deu ali, né, de bom grado, o melhor, né? E o outro deu, digamos assim, o resto. E isso gerou inveja, né, a ponto de matar o seu próprio irmão. Também tramou, né? Chamou o irmão para ir no campo, foi até lá e matou ele. Depois ainda mentiu para Deus, né? Deus já sabia, né? Perguntou onde está seu irmão, e Caim ainda tem a audácia de falar: acaso sou eu tutor dele, né? Audacioso ainda, ousado falar assim com Deus, né? E ele tinha matado o próprio irmão. Então ele invejou a aceitação, né, o presente de Abel para Deus, e assassinou o próprio irmão, né? Então a inveja mata o amor e destrói relacionamentos. E isso tudo aqui a gente está vendo, né, casos de irmãos, de família, né, porque às vezes a gente pensa assim, não tem isso na família, mas tem, né, entre irmãos, às vezes começa desde pequenininho, né, um desenho que dá para o pai, para a mãe, mais bonito, aquelas competição, quem ganha, quem rola mais bonito, o filho preferido, né, que os pais dizem que não tem, mas tem sim. Minha mãe fala, não tem filho preferido, mas tem. Inclusive, né, José, né, esse caso de filho preferido, né, então quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, ele virou alvo imediatamente, né. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aqui nós temos um erro também, né, do pai, né, porque o pai deixava muito claro, muito óbvio, né, fazia distinção entre José e os demais filhos, e isso acabou gerando, né, todo esse ódio, toda essa inveja. José também não era uma pessoa fácil, né, ficava lá se exibindo que tudo seria dele, todos se curvariam diante dele. Então, né, pensa, chegar teu irmão e falar, vocês todos vão se curvar diante de mim. Sai fora, né? O que você está falando? Então, aqui em José e seus irmãos, né, invejaram o amor e o favor do pai e venderam José como escravo, né? E a inveja transforma até laços familiares em rivalidade. E, por último, qual a maior história de inveja, orgulho, cobiça e injustiça de todas da Bíblia? Qual, né? O quê? Então, a maior injustiça, né, movida por inveja, foi, né, a história de Jesus com os fariseus. O que aconteceu aqui? O que vocês lembram? Spoiler na imagem. E o que mais? Jesus, ele era popular? Jesus era popular? Ele era querido, seguido por multidões de milhões de pessoas. Então, né, os fariseus invejaram essa popularidade, essa fama, né? Jesus era perseguido, mas também era seguido por muitas pessoas, né? Era muito querido, se dizia o Filho de Deus, né? E era. E o amor que as pessoas tinham por Jesus, né? Então, o que aconteceu? Entregaram Jesus injustamente, e eles sabiam disso, que era injustamente. Entregaram para ele ser crucificado, que era o pior tipo de morte na época, como se ele fosse o pior dos piores criminosos, né? E a inveja é um dos pecados mais sutis, né? Pode parecer um zelo religioso ali, né? Um cuidado, como as pessoas dizem, mas nasce do orgulho, né? Então, aquelas pessoas estavam feridas, né? Porque chegou um cara
dizendo que era filho de Deus, fazendo milagres, curando pessoas, multidões seguindo ele, né, mostrando essas heresias, essas irregularidades. E eles sentiram inveja e levaram Jesus à crucificação. Mas nós sabemos que tudo isso fazia parte do plano, né, plano maior. E eles só eram, né, pessoas ali que estavam fazendo parte do plano. Então, Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então, Pilatos sabia disso, né? E mesmo assim ele deu continuidade, ainda jogou para as pessoas para se eximir da responsabilidade, mas ele tem muita parcela, né, de culpa nisso, com certeza. Ele já foi julgado e ainda vai ser julgado por isso. Oi? Será que vamos encontrar Pilatos lá no céu? É. É. Aquele o quê? Na verdade, assim, nas histórias, né, aqui a gente viu que ele sabia que era por inveja e ele sabia que era injusto, né, ele sabia. Só que ele teve medo, né, medo de retaliação, medo de perder o trono, medo. Ele teve medo, não, né, não foi corajoso e entregou Jesus por medo. Mas eu particularmente acho que ele já acreditava, já sabia, né, mas isso é teorias. Então, gente, a inveja não é você querer o que o outro tem, né? A cobiça é isso, você querer o que o outro tem. Mas a inveja é querer que a pessoa não tenha aquilo que ela tem, né? E essa é a grande tragédia do invejoso. Então, a cobiça, você vai... Assim, não estou dizendo aqui... Eu tentei, antes eu achava que um era pior que o outro, depois eu mudei de ideia, e eu não cheguei a conclusão nenhuma de qual é pior, os dois são terríveis, né? Então, a cobiça, você olha para aquilo e você fala, eu quero isso. E você vai fazer o que for preciso para pegar aquilo para você. Mas a inveja, você não quer que a pessoa tenha aquilo. É um egoísmo, uma inveja muito grande que, às vezes, você nem quer aquilo para você. Mas você não quer que aquela pessoa tenha. Porque você não consegue lidar com a felicidade e com o sucesso da pessoa. Né? Então, fica aí a reflexão de qual vocês acham que é pior. Que eu não consegui definir. Alguém pode ler, por favor? Então, qual é, né, a raiz de todos os males? Vocês sabem. Né, é a cobiça. A cobiça, como todos falaram aqui, precede os outros pecados, né, leva aos outros pecados. E a cobiça, ela começa com um coração insatisfeito, né? Você não está satisfeito com a sua vida, você não está satisfeito com o seu carro, com a sua casa, com a sua saúde espiritual, com o seu casamento, com o seu relacionamento, enfim, você não está satisfeito. As pessoas sempre falam, né, assim, popularmente falando, fulano é invejoso, fulano é mal amado, fulano tem que estar muito descontente com a própria vida, e é exatamente isso, né? Você percebe que quando a pessoa está ali, né, invejosa e tramando coisas, você sabe que alguma coisa não está certo na vida dela e que ela, né, por isso que ela está agindo daquela forma. Então, a inveja e a cobiça, elas distorcem a percepção, rompem relacionamentos e abrem caminho para injustiças, né? Como todas essas que a gente viu aqui, mortes, né, sangue derramado injustamente. E as respostas bíblicas incluem contentamento e gratidão, domínio do desejo, correção oportuna, arrependimento e reconciliação. Então, o que exige o 10º mandamento, né? O 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição. Então, nós devemos estar contentes com o que nos foi dado e o que nós temos.
bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. Né? Então, nós devemos estar satisfeitos com o que nós temos e nos alegrar com o que o outro tem, né? E não invejar. É difícil, né? Mas é um mandamento. Alguém pode ler, por favor, Filipenses 4, 11 e 13. 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que vocês acham? O que eu acho disso aí foi a palavra que Jesus disse para Nicodemo. Necessário vos é nascer de novo. Se não nascer de novo, não passa por nada de jeito. Passa, mas resmungando, chorando e reclamando. Tornando não observador, mas juiz. Sim. Aquele que cobiça, a gente percebe que o camarada é cobiçoso. Aí eu me torno juiz porque eu vou julgar ele. Então ambos são pecadores. Sim, Tanto aquele que cobiça como aquele que está julgando. com certeza. Então é necessário nascer de novo. Nascer de novo é completar exatamente o que Paulo aprendeu. E o apóstolo São Paulo, antes não era nascido de novo. Sim. Era nascido segundo a carne. Agora ele foi nascido pelo Espírito, e é da vontade de Deus, ele aprendeu tudo isso aí. Por isso é que ele vivia contente. Com muito ou com pouco, passando até fome. O dia inteiro sem comer. É difícil, né? A gente nem sabe como é. Amanhã já quer beliscar alguma coisinha, uma fruta, coisa parecida. Exato. E Paulo, né, foi um perseguidor. Paulo era terrível, terrível. E hoje é um dos grandes e maiores nomes. Você quer falar o negócio sobre Paulo? Não foi combinado. Para a história do apóstolo Paulo, porque ele mesmo vai falar nas suas cartas que ele era zeloso, fariseu de fariseus, é alguém que cumpria a lista da lei, né? Então, se o apóstolo Paulo se deparasse com os 10 mandamentos, ele ia olhar, não terás outros deuses além de mim. Eu cumpro isso aqui, né? Não farás para ti imagem de escultura, também, né? Não fala o nome de Deus em vão, ai de mim, né? Eu cumpro isso aqui, né? Guarda o sábado, honra meu pai e minha mãe, não mato, não adultero, não roubo, né? Não dou falso testemunho. O apóstolo Paulo, no mandamento, falava, cara, eu sou irrepreensível, né? Eu sigo perfeitamente a lei. Mas qual que é o problema que ele aponta em Romanos capítulo 7? Que através da lei ele conheceu a cobiça. E foi aí que ele se reconheceu como pecador, porque o pecado não é apenas aquilo que eu faço externamente. O pecado ele é interior. E foi aí que o apóstolo Paulo entrou em crise. Porque ele fala, não, externamente está tudo bem, mas quando eu olho para dentro de mim, o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, persegue os meus passos. E ele entra em crise, né? Entra em choque, parafuso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque a cobiça nos faz perceber que o pecado ele nasce do coração, né? E esse é o gancho de Jesus para expor o sermão da montanha, porque tudo que Jesus expõe no sermão da montanha tem a ver com o não cobiçarás. É mostrando para os seus discípulos o pecado não é apenas aparente, o pecado é interior, né? É muito mais profundo do que nós imaginamos, do nosso problema, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer que todo mau desígnio procede do coração humano. É daqui que nasce o assassinato, o homicídio, a inveja, a cobiça, né? Então, é muito legal quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, de perceber que ele, de fato, externamente ele era perfeito. Mas internamente ele se deparou com a cobiça. Foi isso que o conduziu a declarar, eu preciso de um Salvador, porque no meu coração não tem jeito, né? Aí cai no que o seu apóstolo falou, eu preciso de uma operação dramática, eu preciso que alguém arranque meu coração e me dê um novo, né? Porque a cobiça nos faz olhar para dentro, e dentro é um limbo. A gente já começa com os pensamentos, né? Os pensamentos, quando a gente vê, você já está ali pensando, desejando. Então, é muito mais profundo, é muito mais enraizado do que a gente imagina.
E, claro, né, gente, não é nem um pouco fácil isso aqui. Eu acho que um dos nossos maiores desejos talvez seja e deva ser isso. Exatamente isso, a gente estar contente em qualquer situação, né? Qualquer coisinha que dê errado, nossa, comecei a dirigir, trânsito, você já está ali murmurando, reclamando, ai, porque chegou atrasado, ai, porque o almoço não era o que você queria, ai, porque você gosta disso e veio aquilo. Então, eu acho que, imagina... Oi? O carro ferveu na estrada, o banco soltou, não sei o quê, né? A gente nunca está contente. Mesmo quando tudo está certo, né? A gente está ali reclamando, sempre está murmurando. Imagina em situações assim, né? Que Paulo viveu e tantas pessoas vivem, né? De fome, né? Enfim. E, por último, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas lembrando que não é o tudo posso, né? Liberal, fazer coisas ilícitas, né? Mas tudo posso no sentido de sustento, né? No sentido de que Deus vai sustentar onde quer que você esteja, como quer que você esteja, né? Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que provê, né? Tudo o que a gente precisa. E mesmo em situações, né? Adversas, como Paulo, Ele está ali nos sustentando. Aprendeste que Paulo aprendeu e diz, ó, aprendi o segredo Exato. de viver contente em toda e qualquer situação. Sim. Ele aprendeu, né? Mas Aprendeu, tem que aprender esse passou segredo. por poucas e Aprender boas. esse segredo aí. É. É. Então, o que proíbe o 10º mandamento? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, né? Todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Pesado, né? Forte. Então, quando a gente não está contente, né? Está descontente com alguma coisa, nós estamos pecando, né? Quando a gente está ali reclamando, murmurando, porque eu queria isso, eu queria aquilo, e você tem, né? Mas não é como você queria, a gente está pecando. Então, digamos que cada um tem aí uma caixinha, né? Com o seu coração e os seus desejos. Se nós abríssemos a sua caixa, o que nós encontraríamos? Né? Fica aí a reflexão para vocês. Nós encontraremos inveja, cobiça, raiva, né? Ou nós encontraremos gratidão, né? Retidão. O que nós encontraríamos? Agora essa caixa aí, acho que convém abrir para Deus. Com certeza. Não abram aqui, por favor. Não abram aqui. Faça uma faxina aqui. Faça uma limpeza. Isso mesmo, dá-me um coração novo, né? É. Só ele para fazer essa limpeza, porque Com certeza. Eu acho que nem é limpeza, né? É restaurar, fazer de novo. Não, nem água sanitária. só o sangue de Jesus Cristo. Sim. Então, gente, né? Qual será o antídoto para a cobiça, né? Qual será a cura? Como podemos encontrar verdadeiro contentamento, né? Então, tenho 1 minuto para concluir. Então, a resposta é que nunca poderemos aprender a estar contentes até que o próprio Deus seja a nossa recompensa. Né? Nunca poderemos, porque Deus é a nossa recompensa. E meras coisas nunca podem satisfazer o coração do homem. Então, a gente pode ter a melhor casa e a gente vai querer a outra melhor casa. A gente pode ter a maior casa do mundo e você vai querer construir a outra maior casa do mundo. Né? Você pode ter uma Mercedes e você vai querer uma Ferrari. Você pode ter uma Ferrari e você vai querer isso aí. Né? Por quê? Porque o próprio Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, qualquer coisa do mundo, qualquer coisa terrena, nunca vai preencher o nosso coração. Né? Então, as coisas deste mundo nunca poderão preencher esse vazio que há em nós. Nós até falamos sobre isso ontem no encontro de jovens, né? Sobre a gente tentar o tempo todo preencher o nosso coração, mas nunca será preenchido, porque o único antídoto que cabe certinho ali dentro do vazio é Jesus Cristo.
Então, o antídoto, né, a única cura para a cobiça é encontrar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Né? Tá em Mateus 6, 19, 21. Nossa, ficou pequenininho. Alguém consegue ler, por favor? Ou está muito pequeno? Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Gosto muito desse versículo porque meu avô sempre me falava isso desde que eu era criança, eu não entendia. Ele ficava, buscar as coisas lá do alto, buscar, e eu ficava tipo, né? Mas agora eu entendo e eu acho incrível, né? Ele fala isso até hoje, né? Que a gente deve buscar as coisas do alto porque as outras, né, vão ser acrescentadas. E por último, então, eu deixo uma sugestão de leitura. É um livro bem pequenininho, 83 páginas, que se chama Contentamento. E ele é bem bom, né? Quem quiser ler, eu tenho, posso emprestar. Na verdade, é de uma amiga que está emprestado, mas eu posso emprestar dela. Com certeza ela vai deixar. Tá? E ali no QR Code tem o link, né, para vocês comprarem. E é isso, gente. Finalizamos. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de acrescentar alguma coisa? Alguma dúvida para o pastor?